a coisa fica mais complicada ainda para Ellen White quando ela se aprofunda na questão da alteração oficial do sábado para o domingo. Segundo Ellen, né, essa alteração foi feita internamente pelo papado utilizando-se do poder do Estado. Olha o que ela escreveu. Foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. Seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. Editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas apoiadas pelo poder secular foram os passos por que a festividade pagã alcançou posição de honra no mundo cristão. Olha o que, cara, o próprio teólogo adventista vem falar. Olha o que o Bacchiocchi mais uma vez vem falar a respeito disso. Ambas as declarações citadas são equivocadas, porque o poder secular do Estado não influenciou ou obrigou os cristãos a adorar o domingo durante o segundo e o terceiro séculos. Naquela época, os imperadores romanos eram bastante hostis ao cristianismo. Eles estavam mais interessados em suprimir o cristianismo do que em apoiar os líderes da igreja na promoção do culto dominical. O bispo de Roma não poderia ter recorrido ao poder do Estado para obrigar a observância do domingo como o dia do Senhor. Eventualmente, a partir do século IV, alguns imperadores romanos apoiaram ativamente a agenda da igreja, mas isso foi muito tempo após o estabelecimento da observância do domingo. Ele continua: na minha dissertação do sábado para o domingo, eu deixo evidente que o bispo de Roma foi realmente o pioneiro na mudança no dia da adoração, mas ele fez isso sem a ajuda do governo romano. O que precipitou a necessidade de mudar o sábado para o domingo foi a legislação anti-judaica e anti-sábado promulgada em 135 depois de Cristo pelo imperador Adriano. Depois de suprimir a segunda revolta judaica, conhecida como revolta de Bar Kokhba, que causou muitas baixas, o imperador Adriano decidiu lidar com o problema judaico de maneira radical, suprimindo a religião judaica, né? Aí depois ele fala lá na frente: mas naquela época o bispo de Roma não podia apelar para o poder do Estado para obrigar a observância do domingo como o dia do Senhor, porque aos olhos dos romanos o cristianismo ainda era uma religião suspeita a ser suprimida ao invés de ser apoiada. Ok, então assim, fica claro que mais uma vez Ellen White errou. O papado nunca se utilizou do poder do Estado para mudar o sábado para o domingo, né, como ela alega no seu livro Inspirado. O que acontece? Na verdade, ela ainda chega a dizer o seguinte, ó. Segundo ela, a Igreja Católica realizou vastos concílios. Eu vou tentar não fugir muito da questão do sábado, mas eu tenho que trazer isso para vocês vão entender no final. A Igreja Católica realizou vastos concílios com o intuito de rebaixar o sábado, né, cada vez mais como dia sagrado. Olha o que ela diz aqui a respeito disso. Os concílios católicos rebaixaram o sábado. Celebravam-se de tempos em tempos vastos concílios, aos quais do mundo todo concorriam os dignatários da igreja. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instituído era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era em idêntica proporção exaltado. Tá, o que acontece? De acordo com registros históricos, ocorreram 7 concílios da Igreja Católica entre 325 e 787 d.C. Mas Ellen White mais uma vez erra. Tá? Olha o que o Bacchiocchi fala sobre isso. Em toda a minha leitura dos 7 concílios ecumênicos, não encontrei sequer uma referência à questão do sábado ou domingo sendo debatida nesses concílios. Presumivelmente o motivo é que a observância do domingo não era mais uma questão debatida, pois ele havia sido amplamente aceito pelos cristãos da época. Foi algo aceito, não tinha debate sobre isso, tá? Então, assim, como que poderia o sábado estaria sendo rebaixado um pouco mais em cada concílio se esse assunto nem era um ponto de discussão entre essas pessoas? Nada a ver, tá? O domingo já havia sido estabelecido muito tempo antes como dia de reunião, muito tempo antes inclusive do primeiro concílio ecumênico católico, que ocorreu em 325 depois de Cristo, tá?